Exato! E aí galera, beleza? Professor Thomas aqui e nós hoje vamos para mais uma aula de ciências, isso mesmo, ciências da natureza. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Terra do nosso planeta Terra. Nós vamos falar sobre a estrutura do planeta Terra. Então, vamos aqui para a nossa aprendizagem, vamos lá. Olha, primeiramente, nós temos que ter por base que a Terra tem mais ou menos uma massa de 5,972 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Bem, isso daqui é uma notação científica para representar a massa do planeta Terra, porque ele é muito grande, ele possui quase cerca de 6 septilhões de quilos. A Terra ela é sustentada em 4 ambientes: camada sólida, atmosfera, biosfera e hidrosfera. E da camada sólida nós podemos ter algumas divisões. É a crosta, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. E acima estão as camadas gasosas, que é a atmosfera, e a líquida, que é a hidrosfera, onde foram criadas as circunstâncias para o desenvolvimento da vida, e a camada que abriga a vida se chama de biosfera. Bem, e sobre a camada sólida, a primeira camada é a crosta terrestre. A crosta terrestre é a menor das estruturas do planeta, mas é a mais importante para atividades humanas. Ela é composta de muitas rochas, principalmente silício, alumínio, magnésio, e tem uma variação de 5 a 70 quilômetros de espessura, mais ou menos isso. Depois vem o manto. O manto ele apresenta profundidades que vão de 30 quilômetros abaixo da superfície até 2.900 quilômetros. E tem temperaturas de até 2.000 graus Celsius. É muito quente, muito quente. Aí propicia derretimento de muitas rochas, transformando em magma. Magma é a rocha derretida que está lá no manto. E esse manto ele tem algumas divisões. Tem o manto interno e o manto externo. O manto interno ele é mais quente, tem as temperaturas maiores, ou seja, ele é mais líquido. Já o manto externo ele é mais pastoso, mais magmático, mais pastoso assim. E lá dentro mesmo nós temos o núcleo do planeta Terra. O núcleo nós temos também o núcleo interno e o núcleo externo. E muitos estudos dizem que o núcleo do planeta Terra ele é composto por níquel e ferro. E acredita-se que o núcleo externo ele é líquido, já o núcleo interno, devido a tanta pressão que ele sofre, muita pressão de muita coisa em cima dele, ele fica no estado sólido. Vamos detalhar aqui um pouquinho mais sobre a crosta do planeta Terra. A crosta nós conseguimos ver coisas incríveis, como a pedra furada no Piauí, a pedra da galinha choca no Ceará. É a camada sólida que apresenta manifestações dos minerais, das rochas. A crosta terrestre ela sofre muitas alterações, seja dos movimentos tectônicos sobre agentes externos como água, ventos e até seres vivos, então ela está em muita mudança. Na crosta terrestre nós temos muitos caracteres geográficos, como planície, planalto, as montanhas, as depressões, e tudo isso está na própria crosta terrestre. Também na crosta nós temos os vulcões. Os vulcões é uma abertura na crosta terrestre e dentro dele sai o material que está lá no manto. Os vulcões expelem o magma, que é o material que está no manto. E o magma, quando sai para a crosta terrestre, ele recebe outro nome. Ele é chamado de lava. Mas os vulcões não expelem apenas isso. Eles podem expelir materiais gasosos, poeiras, rochas em estado sólido. Tudo isso pode ser expelido dos vulcões. Na crosta nós também temos os geysers. Os geysers, é muito interessante isso, não tem no Brasil, justamente por conta que eles costumam acontecer em locais que têm movimentação vulcânica recente. No Brasil nós não temos vulcões recentes.
porque os últimos vulcões se extinguiram no período Mesozoico. E como é que os geysers funcionam? Bem, nos locais que tem movimentação vulcânica, a água infiltra na terra, aí ela desce e ela é aquecida na parte inferior, lá embaixo. Como ela aquece, ela sofre variações de temperatura, ela fica muito quente, ela vira vapor d'água, e esse vapor d'água ele é expelido para cima. Ele é expelido em forma de geysers ou fumarolas. Então, os geysers também são muito interessantes. E a crosta terrestre, ela possui um movimento tectônico, um movimento das placas tectônicas, pois ela está sobre várias grandes placas, e essas placas elas ficam se movimentando entre si. Às vezes ela entra em colisão, então por esse momento dessa colisão surgem montanhas, às vezes elas se separam entre si, o que diz sobre a separação dos continentes, onde antigamente tinha um único continente chamado Pangeia, e devido a essa movimentação das placas tectônicas, começaram a surgir outros continentes, como a Laurásia, a Gondwana, a Eurásia, enfim. Aí depois começaram a surgir continentes como a América, a Europa, a África, justamente desse movimento das placas tectônicas. Algo muito interessante é que a Pangeia estima que tinha 200 milhões de anos atrás. Ela foi fragmentada 130 milhões, formando a Laurásia, que era composta pela América do Norte, Europa e Ásia, e a Gondwana, que é formada pela América do Sul, África, Índia, Austrália e Antártida. E há 84 milhões de anos, mais ou menos, houve a separação da América do Norte e a Eurásia. A Eurásia se dividiu entre a América do Norte e a Eurásia. E sobre o núcleo da Terra, a parte que está mais dentro do planeta. O núcleo externo, como dito, já é líquido e ele tem maior fluidez sobre o manto, em razões de temperaturas que se aproximam de 3.000 graus Celsius. Sua extensão vai de 2.900 km até os 5.150 km de profundidade. E sobre o núcleo interno do planeta, ele gira da esquerda para a direita, no sentido anti-horário, rodando mais rápido que o resto do planeta. Por sua vez, o núcleo externo gira da direita para a esquerda, no sentido horário, num ritmo mais lento. Cientistas afirmam que a força proveniente do campo magnético da Terra é responsável por esses dois opostos, um girando para um lado e o outro girando para o outro. Daí nisso estima que cria o campo magnético do planeta Terra, que é responsável pela defesa da Terra sobre a radiação solar. É muito interessante isso. E o núcleo interno do planeta Terra, ele possui temperaturas na ordem dos 5.000 graus Celsius. E elas são temperaturas semelhantes a encontradas na superfície do Sol. É muito quente mesmo. E o núcleo interno, novamente, ele é sólido, justamente por conta da pressão atmosférica cerca de 3 milhões de vezes maior do que tem no nível do mar. Então, os materiais níquel e ferro que lá estão, eles são sólidos. E eles recebem um nome, chamado de NIF. Espero que você tenha gostado dessa aula, mas antes comenta aí o que você achou dela. Aqui encerra essa aula. Qualquer dúvida, pergunte. Eu estou aqui para ajudá-lo. Pense exato e até mais. Tchau!